Hoje nós vamos falar sobre comparação. Todo mundo idealiza o sucesso do outro, mas será que a gente sabe o esforço que está por trás de cada sucesso? As angústias, as privações, os medos. Antes de depreciar a nossa trajetória em relação ao sucesso das outras pessoas, a gente tem que avaliar se a gente está mesmo disposto a passar por todos esses desafios de construir o sucesso que a gente admira nos outros, né? Talvez a gente nem queira. A gente tem a mania de nos comparar, né? E isso nos ilude e cria desejos fantasiosos que às vezes nem nos representam. Todo mundo quer ser lindo, né? Esse é um valor inquestionável na nossa sociedade. Mas será que essa valorização extrema não atrapalha as pessoas muito lindas? É claro que a beleza ajuda, eu não vou negar isso. Mas também te define demais. Elas não têm a mesma liberdade que as pessoas comuns. Elas estão sempre na linha de atenção, elas estão sempre tendo que performar conforme expectativas, né? Elas não têm as vantagens de ser invisível, né? O maior prejuízo dessa obsessão por comparação é que, ao querer atender às expectativas das pessoas, a gente gasta muita energia desempenhando um papel, tentando modificar o nosso comportamento por outro que supostamente agrada mais, que esse exercício de agradar, ele aos poucos vai nos distanciando da nossa verdadeira natureza. E aí a gente vai perdendo o entendimento do que a gente deseja de verdade, porque a gente está desejando através do suposto desejo dos outros. E ao desempenhar um papel, você perde sua originalidade, a sua autenticidade. E adivinha o que acontece quando você perde a sua expressão verdadeira? Não agrada. Acreditar que a gente vai conquistar a aprovação de todo mundo é um grande erro. Cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, então vai sempre existir um hater. A gente não agrada a todo mundo. Por mais incrível, fofa, linda, inteligente, vai ter sempre alguém que fala, não, mas eu não curto. Inclusive, eu não sei se você pode se considerar uma pessoa de sucesso sem ter nenhum hater, né? A gente tem que ter haters. Uma forma de lidar melhor com a comparação é adotar esse mindset construtivo, né? No livro A Coragem de Não Agradar, onde dois japoneses explicam as teorias do Alfred Adler, um dos pais da psicanálise, né? Tem uma passagem que diz assim: se um indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, deixa de buscar o reconhecimento alheio, pois já terá a consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade. Também não conseguiu se envolver na autoaceitação e não tem confiança nos outros, nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição. Quando ele fala que a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento não possui a sensação de comunidade, o que ele quer dizer é que ela não entende que o reconhecimento que a gente espera que os outros tenham sobre a gente, esses outros também merecem, né? E qual é o propósito da gente valorizar e ficar nessa coisa de reconhecimento especial quando todos fazem a sua parte, cada um como pode? Como eu falei no capítulo Mindset, no erro, é através da comparação que a gente se sente mal por situações que, se não houvesse ninguém mais no mundo, a gente não se sentiria, né? Porque se não existe grau de comparação, ninguém seria alto, magro, gordo ou inteligente, né? Eu sou super baixinha. Como é que eu vou saber que eu sou baixinha se eu não conheço ninguém alto, né? Para eu poder me comparar. O sentimento de inferioridade, ele só é possível na comparação. E esse sentimento não serve para nada. Ele é muito diferente de uma comparação que te move, que te faz pensar que se aquilo foi conquistado por aquele cara, é claro que eu posso conquistar também, né? Pô, é possível, eu já vi que é possível, te motiva. Tem casos mais graves, né, dessa comparação, onde um sentimento vira um complexo de inferioridade e você simplesmente desiste porque sente que mesmo com qualquer esforço do mundo, seria incapaz de alcançar esse objetivo. Isso é mais sério, né? Muitas vezes as atitudes por trás do medo de não corresponder, como falamos também, né, nos vídeos passados, parece mais fácil a curto prazo.
Lamentar a sua condição inferior é mais fácil do que correr atrás e conquistar seus objetivos. Você pode aproveitar o entendimento de que você ainda precisa melhorar para te estimular, né? Encarando dessa forma a comparação, que não precisa ser um foco de dor, de angústia. Ele pode ser uma mola propulsora. Existe um termo de gestão, né, que se chama benchmarking. O que é isso? É basicamente a comparação institucionalizada, né, entre empresas. É considerado uma ferramenta de gestão moderna, né, que tem como objetivo aprender com uma empresa concorrente, né? O modo como ela faz o trabalho dela, o modo como você faz, é trocar essas informações. Olha que atitude bacanérrima. Quando eu estudei isso, né, lá na faculdade, eu só fiz 3 semestres de administração na Gama Filho do Shopping Downtown, porque a minha produtora era lá, então era cômodo. Eu só queria ter um overview, assim, despretensioso sobre empreendedorismo. E foi ótimo, eu aprendi um monte de coisa. E um dos meus trabalhos, né, foi sobre justamente o benchmarking. E na época eu lembro que aquilo me intrigou, sabe? Eu tive dificuldade, porque eu ficava imaginando, né, uma pessoa entrando lá na G2, querendo saber como é que eu fazia minhas coisas e querer saber os meus truques. E aquilo realmente ainda não fazia sentido para mim. Mas isso foi por volta de 2008 e hoje eu já penso o oposto disso. Eu realmente alinhei meu mindset. Ao invés da gente se sentir mal, né, quando vê alguém que faz o que a gente faz e de repente melhor, a gente tem que focar em aproveitar para aprender com esse exemplo, né? O melhor de tudo é que você pode aprender inclusive com ele, né? Se tem alguém fazendo algo muito bom, vai atrás, ele já fez, a possibilidade de você fazer é grande. Essa troca de experiência entre as pessoas que desempenham a mesma função é grandiosa para os dois lados. Então, assim, ensinando, a gente aprende muito mais e a gente se fortalece como referência no setor, né? Nada gera mais autoridade que ser uma referência nesse assunto. E, consequentemente, você vai ser mais valorizado, né? Você não perde ao dividir seu conhecimento. Você espalha a sua influência, né? E cria uma cultura de melhoria contínua, onde você tem um papel importante. Olha que diferença do que guardar. Esse é o caminho mais seguro para criar o sucesso. É criar um mercado melhor, unir seus pares em torno de uma mesma visão. E assim vocês vão desenvolver o segmento até o ponto em que todos tenham seu espaço e um grande equilíbrio saudável, né? A Guerra Fria acabou, galera. Essa história de ficar guardando segredos sobre o seu produto só atrasa a sua vida. Porque quem não se mostra também não tem acesso. Então, essa troca é o que te impulsiona. Quando você consegue deixar de ver os outros como uma ameaça e entende que todo mundo é companheiro nessa vida, né? Errando e aprendendo, você deixa de lado essa resistência, essa rivalidade e aceita essas referências externas sem julgamento, sem precisar se colocar, né, como agente em comparação ao que ele está falando o tempo todo, né? Sabe quando alguém está falando com você e você já fica dialogando na sua cabeça? Ah, não, eu não faço desse jeito, não, isso daí é besteira, assim você vai se dar mal, eu tenho uma maneira melhor. Ao invés de prestar total atenção no que você pode aprender com o outro, você fica imerso, eu fico, nos pensamentos reativos, né? A gente tem que se desapegar disso. A gente tem que calar nossa mente comparativa e aproveitar melhor as informações, mesmo que não seja um bom conselho para você nesse momento. Pode ser uma informação que não importa, que não é interessante mesmo, mas ela pode te levar a ter um outro insight, enfim, e progredir. A comparação, ela pode ser uma disputa pelo poder, ou não. A convicção de que você está certo pressupõe que o outro está errado. E aí sim instala-se uma guerra de poder desnecessária. Explicar sua opinião sobre um assunto, né, identificar as falhas no trabalho do outro, se comunicar, isso não tem nada a ver com disputa de poder. Isso é um processo super saudável, desejado e natural. O problema começa quando você ou o outro quer impor sua maneira de pensar. E na preocupação em ganhar a disputa, a capacidade de julgamento fica completamente afetada e tudo que a gente enxerga eu vou ganhar ou vou perder, eu vou ganhar ou vou perder. Quem é que tá mais certo? Quem é que é melhor? Aproveita a experiência adquirida pelos outros. Não entra em disputa de poder. Aproveita. Voltando a Alfred Adler, ele diz que apenas existem 2 objetivos para o comportamento humano:
ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Desses dois objetivos derivam todos os nossos comportamentos humanos, né? E uma mentalidade, para ser saudável, ela precisa ter a consciência de que ela é capaz, né, de ser autossuficiente e de que as pessoas são minhas companheiras, né? Se eu quero viver em sociedade, eu quero viver numa sociedade que me acolhe. Portanto, o efeito da comparação, que julga, mede e cria esses argumentos de inferioridade, ele abala a nossa estrutura comportamental, porque o viver em harmonia com a sociedade passa a ser uma tarefa quase impossível. E os nossos pares na Terra, né, que deviam servir como grupo de apoio, proteção, eles viram os inimigos que a gente tem que, né, superar ou nos defender deles, né? Então, para falar sobre ser capaz e autossuficiente, eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre aprendizado.